Eu estou recebendo agora no programa a Carmen Cerqueira César. Ela é psicanalista, poeta, historiógrafa. E veio ao nosso programa para falar a respeito da Páscoa. Afinal de contas, o que significa a Páscoa? Qual a origem da Páscoa? Tudo bem, Carmen? Tudo bom, Claudete. Boa tarde, prazer em recebê-la, viu? Então, e a Páscoa? Qual é a origem dela, Carmen? A origem da palavra Páscoa vem do Pessá, do povo judeu. Ela significa a travessia do povo judeu pelo Egito, quando Deus então teria aberto o Mar Vermelho para o povo passar. Depois de anos de escravidão, então Deus teria salvo o povo judeu desse jugo dos egípcios. Só que quando o povo passou, os egípcios vieram atrás com o faraó e o mar teria se fechado e eles teriam todos morrido. Então a Páscoa significa salvação, passagem. Tá? Todas as religiões, elas acabam comemorando a Páscoa de uma maneira diferente, sempre na mesma época e no mundo inteiro? Na verdade, o cristianismo, que tinha uma ligação muito grande, sempre teve com o judaísmo, tomou emprestado alguns desses símbolos do judaísmo, do Pessá e da passagem. Só que no caso, coincidiu a paixão, morte e ressurreição de Jesus, foi na época do Pessá judeu. Veja, Claudete, Jesus era judeu e na noite da Quinta-feira Santa ele estava ceando com os discípulos para comemorar a Páscoa judaica. A paixão, a morte e a ressurreição veio exatamente nessa época e coincidiu. Quase todos os anos coincide a Páscoa judaica com a Páscoa dos cristãos. Nem sempre, mas quase sempre acontece. Tá? Nesse ano, qual é a comemoração? Você sabe quando foi? Você já foi? Vai coincidir mais ou menos, eu não sei exatamente o dia, mas é na mesma semana. Na mesma semana, então vai ter essa proximidade. E os símbolos da Páscoa? Por que o coelho? Por que o ovo de Páscoa? Por que o ovo de chocolate? E nem todas, né? E nem todos os povos comemoram com ovos de chocolate. Claro. Bom, na verdade, o ovo significa a vida nova, a vida que está para nascer. Enquanto os coelhos, no hemisfério norte, a época da Páscoa é quando acaba o inverno e começa a primavera. E os coelhos que estavam intocados são os primeiros animais a sair para a vida, a correr pelos campos floridos. Então é a renovação da vida, a restauração da vida. É esse o sentido da Páscoa, da vida, da libertação, certo? E então os coelhos têm esse sentido. Da fertilidade. Da fertilidade. E, portanto, o ovo também. O ovo é da vida nova, da vida que está para nascer. E os coelhos da fertilidade e dessa vida que ressurge após o inverno, onde parecia que a vida estava morta. Certo. Agora, Carmen, por que ovo de chocolate? Bom, na verdade, os primeiros ovos, e parece que esse costume remonta lá atrás aos antigos egípcios ou aos teutônicos, ou seja, na Europa Central. Há muito tempo atrás, e a Páscoa já era comemorada no primeiro século da era cristã, quer dizer, logo depois que Cristo morreu e ressuscitou, né, de acordo com o cristianismo. Então, os ovos de Páscoa os de chocolate vieram depois. Primeiro, eram os ovos de verdade, os ovos de galinha, os ovos de pata, porque o que parece é que não se podia comer o ovo durante a quaresma. Só no domingo de Páscoa é que os ovos eram comidos novamente, entravam de novo na dieta. E depois, com o tempo, é que vieram os ovos de madeira, esses ovos pintados, que a gente vê até na Rússia, tem ovos maravilhosos, ovos Fabergé. Enfim, tem uma infinidade. Mesmo às vezes os de galinha, de pata pintados, também trabalhados. E eles são recheados com chocolate, né? E pintados por fora. Agora, e o costume de não comer carne? Algumas pessoas na quaresma não comem todas as quartas, todas as sextas. Tem aqueles que não comem durante a quaresma inteira também, né? Na verdade, o que a gente sabe pelo cristianismo é que na Sexta-feira Santa, por Jesus ter morrido neste dia, é sinal de respeito. Talvez alguma pessoa mais ligada à religião possa explicar um pouquinho melhor do que eu. Mas o que eu sei é da Sexta-feira Santa em sinal de respeito pela morte de Cristo, né? A morte da carne, porque na verdade o que a gente tem aí é a vitória da vida espiritual sobre a vida material. Tá? E eu acho que é esse o grande sentido da Páscoa, que a gente tem que parar um pouco para pensar, né? A Páscoa é de cada um de nós, o que significa? O que significa esse renascer de cada um de nós, que pode estar acontecendo no próximo domingo, né? Exatamente. Nós temos que parar para pensar, porque essa questão ritualística das festas, eu como psicanalista poderia estar dizendo da importância disso para a vida da gente, do ser humano. Desde a época pré-histórica, o homem saía para matar o bisão e ele desenhava na parede da caverna, este bisão que eu vou matar, ou aquele que ele matou, desenhava depois. Isso é o sentido que está por trás do ato, né, do material. Mas hoje não se vive assim, né? Muitas crianças, eu sei, no domingo vão acordar procurando os ninhos, os ovos de Páscoa, e poucas famílias vão conversar a respeito do sentido maior
que tem a data, e assim como em outras datas também, né? Com certeza, Claudete. Eu acho que a questão comercial tomou um vulto muito grande. Isso é natural da sociedade em que a gente vive, faz parte. Só que eu acho que os pais não deveriam esquecer de estar conversando um pouquinho mais com as crianças sobre o sentido, porque é muito importante para todo ser humano ter uma outra dimensão da vida, que não só a coisa da materialidade, né? A materialidade está aí, a gente está vivendo, estamos dentro dessa sociedade, curtimos tudo isso, porém, não vamos esquecer o outro lado. O ser humano tem um psiquismo, tem uma espiritualidade que também precisa ser alimentada. Adorei você, Carmen. Espero que você venha outras vezes. Com certeza, mesmo, Claudete, virei. Então foi, né, uma coisa que aconteceu. Eu não tinha visto a Carmen lá no auditório, mas gostei muito de você. Mas também vem outras vezes. Já gostava pessoalmente, que bom, mais ainda. Então vem outras vezes pra gente continuar conversando sobre outros temas. Eu acho tão importante falar sobre isso, que às vezes você não para pensar nessas coisas, né? É aquela correria, aquela confusão do dia a dia, aquela busca atrás de dinheiro e das coisas e querer ter, e a gente tem que parar um pouquinho para, né, sentir o que nós somos, não é verdade? Claro. Você vê essa busca das pessoas nesse fim de século por coisas, né? Pelo esoterismo, você veja a capa da Veja, né, sobre as religiões. Eu acho que o homem está buscando alguma coisa além de tudo isso que a gente tem aí à disposição, e que é muito bacana, mas a gente quer algo mais, né? Precisamos de algo mais. Carmen Cerqueira César participando do nosso programa. Um beijo e uma feliz Páscoa, um feliz renascer, então, para todos nós, né? Obrigada, Carmen. Todos vocês.